Olá pessoal, vamos começar mais uma aula falando sobre as saudações, certo? Greetings, na verdade, seria isso aí, saudações, né? São, digamos assim, formas da gente se expressar ou de cumprimentar as pessoas, né? Formal ou informalmente, ok? A gente pode cumprimentar uma pessoa, não é? Com uma certa intimidade, ou a gente pode cumprimentar as pessoas de forma mais séria, certo? De uma maneira mais educada, ok? Então existem várias formas de você cumprimentar os outros ou saudar uma outra pessoa de uma forma mais relaxada, né? Digamos assim, ou de uma forma mais séria, mais compromissada, mais respeitosa com o outro, na verdade. Então, quando estamos diante de nossa família, certo? Então, nós temos uma forma de falar com ela, de cumprimentar um primo, um amigo, até um irmão, um tio, né? Perceba que quando você vai se consultar ou vai para um outro ambiente, né, que você não vê essa pessoa, né, não tem intimidade com ela, não a conhece, sua forma de cumprimentar ela é diferente da forma como você trata uma pessoa de sua família ou um amigo, tá certo? Então, por isso que existe greetings formal e informal, ok? Então, formal seria aquele cumprimento mais sério, mais respeitoso, né? Diferenciado. Já os informais é aquele cumprimento mais relaxado, mais amigável, ok? Com mais, às vezes a gente fala com gírias, tá certo? Então, nesse assunto aqui a gente vai tratar isso, ok? Então aqui, ó, eu já tenho aqui informal greetings, seria aquela forma informal de se falar com as pessoas, tá? De cumprimentar. Então, perceba que muitas vezes vocês já viram por aí essa palavrinha, hi. Isso é uma forma relaxada de você cumprimentar uma pessoa. Hi, né? É como se você, olá, oi, ok? Isso daí, perceba que você coloca até no WhatsApp conversando com o seu amigo, né? Mas você não vai chegar, por exemplo, em um hospital e dizer, oi. Você vai chegar para um hospital com um médico, por exemplo, e você vai dizer bom dia. É diferente, tá certo? Então, hi seria um informal greetings, ok, no inglês. O próximo seria hello. Hello é a mesma coisa de olá. Hello, hi. Hey there. Olá também. Hey quer dizer hey, é um sonzinho. Hey, there seria lá, né? Mas a gente não diz ei lá, a gente diz olá, certo? Hey there. Então perceba, o WhatsApp seria e aí? Sabe que as pessoas encontram com você, um amigo faz e aí, como é que está? Na verdade, então eles WhatsApp, e aí? Ok? Hi, hello, hey there. Como vocês podem ver aí, significa olá, né? Howdy. Isso daí seria um informal greetings, tá? Tipo gíria, ok? Howdy, né? Esse how vem de como, tá? E esse D aí seria como se fosse um verbo auxiliar e esse Y seria você, tá? Então howdy seria olá também, da mesma forma que os outros acima. How are ya? Como você está? Esse você está como o IA aí, tá certo? Tudo isso é gíria, né? Howdy, IA, WhatsApp. What's new? Que há de novo? Qual as novas, tá? Essa expressão aí, essa saudação, esse formal greet, ele tá como se fosse acompanhando esse WhatsApp. Veja, WhatsApp, e aí? What's new, né? Que há de novo, qual as novas, tá certo? Poderia acompanhar, né? What's going on, né?
o que se passa, o que está rolando, ok? How is it going? Como vai, como vão as coisas, tá certo? How are things? Como estão as coisas? How is everything? Como está tudo, como estamos, tá certo? How's life? Como vai a vida? How nice to see you? Como é bom ver você, ok? Deixa eu ver aqui se tem mais um outro. Tem. Long time no see you. Faz tempo que não o vejo. Isso daí, tá certo? Essa última frase aí, ela pode ser como uma saudação, mas ao mesmo tempo ela é como se fosse um conjunto, né? Como se ela tivesse já como é que eu posso dizer? No meio de uma fala, né? Long no see you. Long time no see you, tá certo? Faz tempo que não o vejo. Às vezes as pessoas chegam para você e nem perguntam, e aí, como está, né? Já vai perguntando. Faz tempo que não te vejo, tá certo? Então essas daí, pessoal, são as formas, os informals greeting, ok? Então é interessante pra gente, ok? Que a gente saiba pronunciar isso, não só saiba o que significa, ok? Então vou repetir de novo, para vocês acompanharem aí e irem tentando pronunciar isso, ok? Então, hi, hi, hello, hello, hey there, tá? Esse TH aí, vamos soletrar ele como se fosse um DE. Hey there, tá certo? What's up? Howdy. How are ya? What's new? What's going on? How is it going? How are things? How is everything? How is life? How nice to see you. Long time no see you. Tá? Então, vão aí repetindo, pronunciando, para vocês não só saber o que significa, mas também saber pronunciar. E é interessante você, quando encontrar um amigo na rua, um familiar, não é? Falar essas expressões, essas frases, tá certo? Então perceba uma coisa. Quando eu faço uma pergunta, por exemplo, how are you? Como você está? Não é? Ou hi, hello, how are you? Né? Então, perceba que quando eu falo isso daí, eu estou quase como perguntando, né? Pedindo uma resposta. Então a pessoa pode me responder, olhem aqui desse lado, essas palavrinhas que estão em caixa alta, né? Em capital letter, tá certo? That is alright. Pretty good, thanks. Well, I am okay. Fine, thanks. Not too bad. It's going on. Nothing much. Nothing special. Então, isso daí, pessoal, são como se fossem respostas, né, a essas coisas que eu estou perguntando. Então, por exemplo, se eu perguntar aqui, how's it going on? Como é o que está rolando, não é isso? Ou como a pessoa está, tá certo? O que se passa, né? Então a pessoa pode, por exemplo, dizer fine, thanks, bem, né? Estou bem, tudo certo, né? Not too bad, não mal, não tão mal, certo? Pegamos outra frase aí. How are you? Como você está? Aí a pessoa pode dizer muito bem, por exemplo, pretty good, muito bom, ok? Thanks, muito bem, obrigado, digamos assim. That is alright significa está tudo ok,
certo? Well, I am okay. Bem, eu estou ok, né? Fine, thanks. Bem, obrigado, né? Not too bad, não tão mal, ok? It's going on, as coisas estão indo. It's going on, tá? Nothing much seria não muito. Então, gente, peço a vocês que copiem, né, essa partezinha, tá certo? Daqui, no caderno, tanto as perguntas, certo? Nos informal greetings, né? A tradução dele. Desse lado daqui também seriam uns tipos de resposta, tá certo? E vão treinando essa fala, tá? Então, se ocorrer de você não souber realmente pronunciar, coloca lá a frasezinha no Google Tradutor, né? E escuta, tá certo? E fala ela treinando já o inglês, tá certo? Então vamos ver o próximo slide. Já tem mais uma. What have you been up? O que você tem feito, não é isso? O que você tem feito? I am working, por exemplo, eu tenho trabalhado, né? I have been working, ou I have been studying a lot, né? Eu tenho estudado muito, certo? Então são formas de responder, tá? Vocês vão aí pesquisando também, né? Como eu falei já, vão treinando como se fala, tá certo? Para ficar mais afinado no inglês, digamos assim. Formal greetings. Então aqui, perceba até pela imagem, né? Que são pessoas muito mais sociais, em que as pessoas, né, se cumprimentam de outra forma, ok? Então, como vimos até naquele videozinho, né, onde a recepcionista cumprimenta aquela senhora que chega, né, eles têm uma forma de cumprimento, né, um com o outro, né? Por exemplo, até pronuncia essa frasezinha, a quarta frase dessa lista, good morning, não é isso? Bom dia. Essa frase good morning, good afternoon, good evening, evening quer dizer boa noite, good evening, tá? Ao chegar, tá? É uma frase muito dita, né, entre as pessoas quando se encontram em um determinado lugar, né? Pessoas que não têm intimidade uma com a outra. Geralmente elas se cumprimentam dessa forma, boa noite, bom dia, ok? Você quando chegar, por exemplo, em uma loja, né, ou em um hospital, você vai fazer uma consulta ou vai realizar algum procedimento para fazer uma consulta, a primeira coisa que você diz é o quê? Boa noite, né? Ou bom dia, ok? Você não vai dizer, ei, e aí, como vai? Ou, olá, tá? Não, você chega educadamente e diz bom dia, né? Good morning, ok? A primeira aí a gente tem hello man, né? Esse man aí é só uma questão do som da palavra, né? Ele, tipo assim, ele escreve da forma como se fala, tá certo? Esse hello aí nessa frase, pessoal, não existe, tá certo? Eu vou corrigir aqui essa frase aí, tá certo? E vou mostrar para vocês de novo. Pronto, então perceba como ficou a primeira frase. Assim, dessa forma, né, está um cumprimento formal, ok? Ó, good morning, ma'am, tá? Esse ma'am significa madam, tá certo? Bom dia, madame, ou senhora. Então, veja, esse man aí, ele pode ser substituído por esse MRS, tá certo? Que vocês estão vendo aqui, ó, MRS, tá? E o nome da pessoa, tá? No caso, poderia ser o sobrenome aqui, depois desse MRS, que ficaria senhorita. Aí, geralmente, eles colocam o sobrenome, senhorita Williams, senhorita, né, Smart, como a gente viu naquele videozinho, né, no hotel, em que ela dizia o nome dela, Peg Smart, né, Peg Smart. Smart seria o sobrenome dela.
Então aqui Mister significa senhora, tá certo? Se eu tirar esse S e só colocar MR ponto, fica senhor. Então já vai ser para o masculino, tá certo? Aqui também a gente pode dizer how are you, como você está, não é? É ao contrário de how are you doing, tá? How have you been keeping, como você está, né? Se mantendo, como você está, tá? Como está a sua vida, né? Digamos assim, tá certo? No outro nós temos what are you doing, o que você está fazendo, ok? Seria essa forma de perguntar à pessoa, né? Tipo, perguntando, né? Qual é a profissão da pessoa agora, hoje, né? O que é que ela está estudando, né? Por aí vai, tá certo? Quando eu pergunto what are you doing, seria o que você está fazendo, né? Então eu posso dizer good morning, não é isso? Poderia dizer how are you? A pessoa diz Hi, I'm fine, por exemplo. Aí eu pergunto, what are you doing? O que você anda fazendo? O que você está fazendo? Não é isso? Então a pessoa vai dizer, I am working in the telemarketing enterprise, né? Por exemplo, eu estou trabalhando em uma empresa de telemarketing, por exemplo, ok? I am studying in my high school, tá? E por aí vai. Então, ele quer saber, quando ele pergunta what are you doing? O que você está fazendo, ok? Na próxima, it's nice to meet you. É um prazer te conhecer. Na verdade, isso daí é mais quase como uma despedida, já é mais no final de uma conversa, tá certo? De um momento que você está conversando com outro e está se despedindo, ok? Geralmente a gente diz mais isso no final. How good to see you. Que bom ver você, né? Que bom te ver novamente. How good to see you again, tá? Poderia ser assim. How is it going? Como está indo as coisas, ok? Good to see you, bom te ver, né? It's a pleasure to see you. I am glad to see you. Essas duas frases aí de baixo, tá certo? Elas aparecem muito em filme, tá? No momento de saudar uma pessoa, de cumprimentá-la. Já essa última frase aí, how do you do, significa o quê? Como vai, tá? Fica meio estranho, né? Porque a gente sabe que esse verbo seria fazer e esse how seria como, né? E a gente viu lá em cima naquela frasezinha na 1, 2, 3, 4, na quinta frase, ele diz what are you doing? O que você está fazendo, né? Tipo assim, essa última aí, how do you do, é como vai, simplesmente, tá? How do you do? Como vai, ok? Então essas são os formal greetings, né? As saudações formais, ok? Se você quiser usar numa conversa, né? Você pode usar uma delas, tá? E já aqui eu trouxe uma tabelinha mostrando a vocês como a pessoa fala em inglês. Está até num nível até bem mais avançado, tá, gente? Essas frases elas estão num nível bem mais avançado. Eu estou mostrando para vocês, certo? Mas é um pouco fora do padrão de vocês, eu tenho certeza. Mas para a gente interagir, né, com o nível maior de inglês, tá certo? Então a gente vai dando uma praticadazinha no material mais digamos, mais aprofundado, né? Então, perceba que quando eu digo aqui na forma formal, como você está, how are you doing, né? Como você está, certo? Essa seria a forma formal, não é isso? Na forma informal, eu posso perguntar what's going on. Ao pé da letra ficaria o que está acontecendo, né? Mas veja que ambas, né, como você está, vai ser a mesma coisa que what's going on, tá certo? A segunda diz o que? I am writing to inform you.
Eu estou escrevendo para informar você. Just a note to say, tá? Vem dizer quase a mesma coisa, né? Apenas escrevendo para dizer, tipo assim, para você, tá? Então, eu estou escrevendo para informar a você, né? Já a outra não. Escrevo para dizer que, então, são formas relativamente iguais, só que com outras palavras, né? I regret to inform you of. Eu lamento informar a você. I regret to inform you of. Eu lamento informar você. Na outra ele diz o quê? A mesma coisa. I am sorry to tell you that. Eu sinto muito em dizer isso para você. Tá? Veja que é a mesma coisa, a mesma coisa, né? Eu sinto muito dizer isso para você. A outra, eu lamento informar isso para você. Estou ansioso em conhecer você na próxima semana. I look forward to meeting you next week. Aí então, na outra diz o quê? Te encontro na próxima semana. Então veja a diferença. Te vejo na próxima semana. See you next week. See you next week. Te vejo na próxima semana. Na outra ele diz o quê? I look forward to meet you next week. Tá? Estou ansioso para me encontrar com você na próxima semana. Estou ansioso para me encontrar com você na próxima semana. Tá certo? I was hoping that you could. Tá? Eu estava esperançoso que você pudesse. Né? Já o outro diz o quê? Você poderia. É tipo assim, eu estava esperançoso, né, que você pudesse me emprestar o seu carro. Veja a diferença agora para a forma informal. Você poderia me emprestar o seu carro? Né? A outra forma. I would be grateful if you could reply early. Eu ficaria muito agradecido se você pudesse, né, me responder. Seria tipo assim, se você pudesse me responder o mais rápido possível. Não, ficaria não, porque esse mais rápido possível a gente vai ver aqui ao lado, ó. Please get back to me ASAP. Estão lembrados dessa sigla, pessoal? Foi da aula passada ela, não é isso? Do alfabeto da língua inglesa, no caso das siglas, ok? Os acrônimos, ok? Então, nessa frase, né, na formal ele diz I would be grateful if you could reply early, ou seja, eu ficaria agradecido se você pudesse me responder logo, tá? Na outra diz assim, por favor, né, me retorne assim que puder, digamos assim, as soon as possible, né, assim que puder, tá? Na outra, I am afraid I will not be able to attend. Né? Eu tenho receio de não poder atender. Sorry, I can make it. Eu não posso atendê-lo. Então, é a mesma coisa, mas só que de uma forma mais breve, né? E mais direta. I can make it. Eu não posso atendê-lo. A outra, I am afraid your child is experience difficulty, ok? Nessa frase ele está querendo dizer eu receio, né? Eu tenho receio que seu filho esteja passando dificuldade, tá certo? Na outra ele diz como, na forma informal, your kid is making trouble, tá? Então seu filho está causando problemas. Veja a diferença aí, né? Então digamos que um diretor ele vai dizer I am afraid your child is experiencing difficulty, né? Eu tenho receio que seu filho esteja passando dificuldades, né? Só que aí ele veja que ele não coloca bem o problema. Ele fala assim por alto, tentando, assim com uma linguagem, né, superficial, né, cautelosa, né? Para não dizer qualquer palavra que possa se comprometer, tá? Já uma outra pessoa, né, poderia dizer, your kid is making trouble. Por exemplo, o segurança da escola poderia dizer, seu filho está
causando problemas, né? Your kid is making trouble, tá? Na outra frase, diz assim, I hope to hear from you at your early convenience. Então, nessa frase, ele está querendo dizer o quê? I hope seria eu espero, né? Tipo assim, tem um retorno da pessoa, né, o mais rápido, ok? Dentro da possibilidade da pessoa, né, da conveniência, tá certo? Eu espero, né, escutar de você, né, ou ter o seu retorno, né, escutar a sua opinião, por exemplo, né, num tempo, tá certo? Dentro da conveniência da pessoa, dentro do tempo da pessoa. Não sei se você dá para entender. Então é tipo assim, eu peço uma resposta a uma pessoa e eu digo que ela só me dê essa resposta quando for possível, tá certo? Dentro de um momento em que dê para ela me retornar, tá? Que não seja algo de imediato, pressionado, ok? Já na forma informal é assim, write back soon. Escreva, né, me escreva de volta em breve, tá certo? Na última ele diz o que? I apologize for any inconvenience this may have caused you, tá? Ele pede desculpa, né, pelas inconveniências que causou a outra pessoa, tá certo? Na forma informal, I am sorry for what happened, né? Eu peço desculpa, né, ou eu me desculpo pelo que aconteceu, tá certo? Então veja que essas formas aí, a diferença é que na forma formal, né, ela parece que é muito sutil, assim, ela é uma linguagem assim mais cautelosa, cuidadosa, tá certo? Superficial, né? Já a informal não. Você vê aí que elas são frases mais curtas, né? Sem se preocupar muito em atingir o outro ou não, e muitas vezes a gente até quer atingir, né? Quando a gente usa uma linguagem informal, tá certo? Então, assim, o que me chamou a atenção aí em algumas dessas frases aí, I look forward to meeting you next week, ou seja, eu estou ansioso para se encontrar com você novamente. Veja a diferença quando a pessoa diz, eu te vejo na próxima semana. Então, entre essas duas frases aí, o que é que a gente pode achar? Quando eu digo see you next week, te vejo na próxima semana, é como se já tivesse certo, né? Uma coisa certa de uma pessoa se encontrar com a outra, né? Sem pensar nas possibilidades que possa dar errado, tá certo? Sem pensar se a outra pessoa realmente vai poder ir, tá certo? Você já vai direto no assunto, né? A linguagem formal é como se ela fosse logo direto no assunto que quando a pessoa quer chegar no objetivo, mas sem se preocupar muito com o outro. Por quê? Porque há uma certa intimidade entre as duas pessoas. Elas se conhecem, né? A outra não. Veja quando ela diz assim, eu estou ansioso. A pessoa ansiosa, pessoal, é uma pessoa que não sabe bem o que vai acontecer, tá certo? Então eu estou ansioso em me encontrar com você na próxima semana. Essa pessoa não sabe realmente se vai encontrar. Aliás, ela pode até saber, ter a certeza, mas ela foi formal, né? Usou de formalidade, de respeito, né? Essas coisas assim, tá certo? Ela teve cuidado na linguagem, né? Ela não foi, como que eu posso dizer? Ela não foi invasiva, assim, com a outra, tá? Eu estou ansioso, tá? Ainda por cima ele mostra o estado dele, emocional, eu estou ansioso, né? Nessa frase look forward, tá certo? Lembrando, tá, gente? Veja aí o sentido que tem aqui e o sentido que tem na forma informal, tá certo? Como eu mostrei aqui para vocês, né? Essa relação. I regret to inform you, né? Tá certo? Com I am sorry to tell you. Então há uma certa diferençazinha com relação às palavras de uso, tá, ok? E a forma com que a pessoa responde, né? Ou a forma como a pessoa pergunta, fala com o outro, ok?
Eu lamento informar para você. Veja, uma pessoa que está preocupada com o outro, né, que gosta do outro, ou que não tem intimidade com o outro, ele diz o quê? Eu lamento informar para você, né? I am sorry seria desculpa te dizer isso. Veja a diferença, né? Há uma certa preocupação na linguagem formal com o outro. Já na informal não temos muito isso, ok? Então há essas coisinhas, essas características que eu falei para vocês que existem na linguagem formal e na linguagem informal, ok? Farewell. Farewell significa o que, pessoal? Despedida. Mas antes eu preciso corrigir esse farewell, tá certo? Tá faltando o que aí? Está faltando um Lzinho, tá? No finalzinho, são 2 L's, tá certo? Eu vou corrigir agora. Pronto, agora está certinho. Então, nas despedidas, nós temos bye, goodbye, certo? Tem 2 goodbye aí, né? Have a nice day, tá certo? Tenha um bom dia, né? Have a good one, tenha um bom dia também, tá certo? É a mesma coisa, tá? Veja, goodbye e goodbye aí realmente está repetido, tá certo? Agora, have a nice day e have a good one, ok? São realmente a mesma frase, assim, a tradução, né? São as mesmas traduções, mas frases diferentes em inglês, tá certo? Que você pode dizer. It was good seeing you, tá certo? Ó, foi bom te ver. Esse it was quer dizer foi, tá certo? E good seeing you seria te ver, tá? See you later, né? Até mais tarde. See you soon, ok? Temos também see you tomorrow, até amanhã. Until next time, né? Até a próxima. Take care, cuide-se ou se cuide, né? E so long, até mais. Então, essas frases aqui, não é isso? Vocês podem dizer, ok? Na despedida, certo? Quando você está terminando o seu diálogo com a pessoa, uma conversa, uma apresentação, você no final, você pode dizer isso daí, ok? No próximo slide eu tenho aqui para vocês um diálogo, ok? Então, entre 2 pessoas, né? E a gente vai se deparar aí com uma linguagem coloquial e uma linguagem menos coloquial, ou seja, mais formal, tá certo? Então a gente diz que é uma linguagem coloquial ou informal, até também pelos greetings que há, tá certo? Ou seja, pelos tipos de saudações de cumprimento. Então veja que a primeira aí, ele diz: Hi buddy, what's up? Nothing new, how about you? So, Mom is really sick now. Wow, that's bad. Yeah, hey, I must go. See ya. Ok, take care. Então veja que aí nesse primeiro diálogo ele está usando de uma linguagem informal, tá certo? Veja que a primeira palavrinha que é um greeting, né? Informal, hi. A palavrinha buddy quer dizer amigo, ok? Tipo colega, né? Colega, amigo não, amigo é outra coisa. Mas esse buddy aí, se fosse com a linguagem formal, poderia ser o nome da pessoa ou poderia ser a palavra friend, tá certo? Esse what's up, e aí, né? Então esse aí a gente só usa quando é mais na linguagem realmente coloquial, na linguagem informal. Aí ele responde: Ivan, nothing new, how about you? Agora esse how about you, pessoal, ele pode ser falado, certo? Digamos assim, tanto na linguagem formal quanto na linguagem informal, porque aí é como se ele pedisse uma resposta do outro pela pergunta. Ele perguntou, né, uma coisa à pessoa. Aí a pessoa que já respondeu pode perguntar a ele sobre a mesma coisa, tá certo? How about you? E quanto a você? Se a pessoa perguntou como você está e você disse que está bem, mal, etc., você pode perguntar a mesma coisa. E quanto a você? How about you, pessoal? Peço até que vocês anotem essa expressão. How about you seria e quanto a você, ok?
So também é uma forma de responder mais ou menos, tá certo? So, né? Aí ele diz mom também seria mother, ok? Vocês podem notar aí, mother como mãe, is really sick now. Minha mãe, mãe, né? Minha mãe, my mother, só que ele colocou aí mom. Mamãe está muito mal, pronto, certo? Aí o outro bota esse uau aí. Uau é essa forma desse som que a gente faz. Uau, com algum exclamativo. Né? Uau, that's bad. Que mal, né? Que ruim, tá certo? Que coisa ruim, né? Yeah, hey, I must go. Eu tenho que ir. Te vejo depois. Se há, tá certo? Se há também é uma expressão, é uma gíria. Se há, tipo, te vejo depois, ok? E no final, take care, se cuida, ok? Esse take care não é coloquial, tá? E não é, mas ele assim, gramaticalmente ele está tudo certinho, ok? Não há gírias aí nem nada. É uma forma da pessoa, é uma linguagem, é uma frasezinha formal, né? Que está aí, né? Que se salvou, que está aí dentro de um diálogo informal, digamos assim. O take care, se cuida, tá? Já no outro, já nesse diálogo aqui embaixo, a gente já vai encontrar uma linguagem mais, digamos assim, mais formal. Aliás, é formal. Veja como Mr. Thomas diz, né? Olha aí aquela questão do MR. Mr. e Miss, tá certo? Seria o MS ou o MRS com Angelic, não é isso? Então, Mr. Thomas diz, good morning, madam, tá? Poderia ser Mr. Angelic, né? Angelic. Aí ela responde, good morning, sir. Sir também é uma forma, né, formal de você falar com outra pessoa, tá certo? Sir, senhor, ok? Sir, com S maiúsculo, né, abreviado, IR ponto, abreviei, sir, seria senhor. How are you today? Como você está hoje, né? I am fine, estou bem. How about you? Tá vendo? E quanto a você, com relação a isso, né? Que ele perguntou a pessoa. Angelic diz, I feel well. I feel well. Eu me sinto bem, certo? Thank you for asking. Thank you for asking é tipo assim, obrigado pela preocupação, ou obrigado por perguntar, tá? It is nice to see you again. É um prazer te ver novamente. Angélica termina o diálogo dizendo thank you very much. Muito obrigado. Ou obrigado a você. Certo? Então vocês viram aí nesses dois diálogos, um é com a linguagem formal, né, com muitas gírias por sinal, e o outro com a linguagem bem formal. Já aqui eu coloquei para vocês, ó, hello, I am, aí bota o nome da pessoa, seria as formas de como você se apresentar para o outro, ok? Então vamos ver aqui a sequência. Hello, I am from, eu sou de, né? Country seria país, tá certo? I am, eu tenho, né? Years old, eu tenho tantos anos. I live with my, eu moro com minha, por exemplo, family, né? My parents, que seria meus pais. My birthday is on, aí coloca a data do aniversário, né? My hobby is, qual é o seu hobby? Meu hobby é, aí você vai dizer qual é o seu hobby. Aqui ao lado vai aparecer umas caixinhas, tá certo? Mostrando os tipos de hobbies. I am student at, eu sou estudante de, né? Aí coloca o nome da escola, por exemplo. My preferred subject is, subject, pessoal, seria disciplina, tá certo? Por exemplo, você pode preferir a disciplina de física, de inglês, de geografia, de química, tá certo? Aqui, in my free time, I also enjoy.
Ou seja, em meu tempo livre, eu também curto. Aí, por exemplo, esportes, né? Você vai colocar os seus. I don't like, ou dislike, ou hate, tá certo? Ou seja, eu não gosto, eu desgosto, ou seja, não gosto, tá certo? Dislike seria não gosto, ou eu odeio, hate seria odiar. My favorite food, ou drink, onde tem essa barra aí é ou, tá certo? My favorite food, minha comida favorita, ou minha bebida favorita é. I like, aí você vai dizer o nome do filme. Movies seria filmes, tá certo? Aí, por exemplo, aqui a gente tem hobbies, aí tem todos esses hobbies aí, tá ok? Para vocês escolherem. Subject seria as disciplinas que eu falei para vocês, ok? Aqui, esporte também, né? Vários aí. Um desses você deve gostar. Movies, tá? Que seria de ação, romance, de suspense, né? Comédia. E os tipos de comida, ok? Então, gente, é o seguinte, vocês vão fazer um exercício, tá? Esse vai ser o nosso exercício sobre essa aula, que vai ser o seguinte: crie e desenvolva um diálogo com um amigo próximo, ou seja, vai ser você e uma outra pessoa. Nesse diálogo, vocês irão simular uma situação de reencontro, né, ou de apresentação para uma pessoa que você está acabando de conhecer, né? Então há muitas coisas a se descobrir sobre outra pessoa, não é isso? Então você pode falar do que você gosta, do que você não gosta, né? Como a gente viu ali naquela seleção de coisas. Você poderá colocar nome nos personagens seus ou fictícios, tá? Você vai escolher. Lembre-se de usar o spelling, né? Seria soletrar seu nome. No caso aí, essa soletração vai acontecer se for tipo uma situação de apresentação, tá certo? Para a pessoa. Então você vai dizer o seu nome e a pessoa vai ficar meio que sem saber como escrever ou pronunciar o seu nome, né? Na verdade. Aí você vai soletrar, ok? A gente viu aquele dali. Lembrar também de usar os greetings que a gente acabou de ver, tá? Você vai escolher uma linguagem formal ou informal, as despedidas e as atividades mostradas no slide anterior, que seria essas daqui: hobbies, esporte, movies. Então, pessoal, você vai poder usar tanto essas formas daqui, tá certo? Hello, I am from tal lugar, tá certo? E quando a pessoa fala uma coisa ou pergunta, que se você perguntar, o outro vai ter que responder, não é verdade? Então você vai criar um diálogo, tá certo? Mostrando uma situação, tá? Ou de estar se apresentando para uma pessoa, né? Ou estar reencontrando um amigo seu, né? E nesse reencontro vocês também podem falar sobre a questão de esporte, de música, de filmes, tá certo? De hobbies, né? De coisas da escola, tá ok? Eu vou querer que vocês produzam esse diálogo, né? Em cima desses dois temas, né? De apresentação ou de reencontro, tá? Com a pessoa, abordando esses greetings que a gente acabou de ver, né? Essas formas de cumprimentar as pessoas, tanto ou na forma, se você usar a forma coloquial, comece e termine o seu diálogo. Se você, aliás, se você começou com o greeting, o formal greeting, né, continue com ele até o fim, tá certo? Se for o informal, vá com ele até o final, tá ok? Agora, se por acaso você colocar alguma gíria em seu diálogo, faça-me saber, tá certo? Porque eu também não sei de todos os tipos de gírias que existem na língua inglesa. Então você pode conhecer uma que eu não conheço, né? E assim por diante, ok? Então vocês vão produzir isso, vão deixar no caderno de vocês, e no mês que vem, quando a gente retornar às aulas, tá certo?
Quem for presencial, né, vai me apresentar isso daí. Quem for online também vai me apresentar. Eu vou dizer como, tá certo? Isso vai ser como se fosse, até como se fosse um trabalho para vocês, para nota, tá ok? Então, gente, até a próxima aula, ok?